você estava aqui no último vídeo, que foi um tour pelo meu sketchbook de 2023, você deve ter percebido que nessa época eu costumava fazer muitos desafios. Que são ali coisinhas que a gente costuma fazer quando a gente tá sem ideias do que desenhar. Ou então só tá a fim de fazer algo diferente mesmo. E é ótimo, gente, porque com os desafios, 1, você não para de praticar. 2, você faz desenhos que talvez você nunca teria parado pra pensar. 3, pratica a criatividade. 4, 5, 6, 7, 8 é divertido, pode ser algo para fazer com seus amigos, enfim. Com isso dito, e percebendo que eu costumava fazer esses desafios, principalmente aleatorizações do Pinterest, é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Oi, meu nome é Larissa, mas pode me chamar de Lala, Lari ou Lalares, atendo por todos. E é claro que se eu não inventar alguma coisinha ali no meio do caminho, não sou eu. Então, não contente em apenas fazer o desafio, o que já é difícil, eu também decidi que eu queria que o meu desenho tivesse a estética da minha leitura atual. E sim, gente, eu estou lendo um livro de 958 páginas. Porque é uma ótima ideia, né? Jovem artista CLT, que mal tem tempo pra dormir. Arrasou, Larissa. Mas assim, gente, só pra contextualizar rapidinho pra vocês, geralmente eu escolho um livro pra ser o meu livro temático de outubro de cada ano. E esse ano eu achei até que não ia rolar. Mas aí eu descobri esse lançamento aqui. Sabe como? Fanarts do Pinterest. Viu como tá tudo conectado? Ai, gente... É um jeito muito fácil de me fisgar. Uma coisa levou a outra, eu descobri o nome do livro, descobri que tinha recém-chegado no Brasil. Eu olhei a sinopse e no fim das contas nós estamos aqui agora. Só que é claro que ela não conseguiu ser a minha leitura de outubro, né? Até porque o livro chegou lá no dia 29, mais ou menos, e quando eu pisquei, passou a temporada. Porém, isso não vai nos impedir, tá bom? Usar essa oportunidade pra fazer um pouquinho de arte. Mas agora vamos lá pra minha mesa, vendo o que vai dar isso aqui. Vamos lá então. Hoje a gente vai fazer o nosso desafio aqui no meu sketchbook atual, que como vocês viram no vídeo anterior, ele é datado como o meu sketchbook de 2024. Porque eu comecei ele no ano passado. Porém, gente, o ano passado, que foi o ano do meu TCC da faculdade, que foi um ano de transição de emprego que eu tive também, entre tantas outras coisas aconteceram, foi um ano que infelizmente eu não consegui desenhar muito. Na verdade, acho que de todos os meus sketchbooks até então, esse aqui é o que menos teve desenhos, é o que eu tava menos inspirada pra fazer. As artes que tem aqui dentro, apesar de eu gostar delas, elas têm ali uns pormenores que fizeram esse sketchbook ele ser um pouco diferente dos outros pra mim, mas tudo bem. O que eu determinei é que eu ia continuar usando ele esse ano, e eu tô usando ele aos pouquinhos, mas eu tô usando ele esse ano. Então ele é meu caderno de 2024 e 2025. É aqui que estão os desenhos que eu estou fazendo ultimamente. Então é aqui que nós vamos fazer o desafio de hoje. Então hoje nós vamos fazer o desafio do Pinterest, mas nós vamos incrementar esse negócio porque eu tô muito afim de fazer uma arte que lembre a vibe disso aqui, que é a minha leitura atual. Acho que é importante dizer, gente, que eu estou lendo o que mais, mas eu não estou recomendando, tá bom? Porque é aquilo, eu li, gente, deixa eu ver, eu tô aqui, ó. Eu li mais ou menos o equivalente a 1/3 desse livro. Então eu acho que não me cabe recomendar uma coisa que eu ainda não li por completo, ou que eu não cheguei num nível de leitura tão expressivo, assim, pra recomendar pra vocês. Então não é uma recomendação, embora eu esteja lendo. Eu deixo aí essa ressalva, além de que isso aqui é de extrema importância, gente. Esse livro é um livro pesadíssimo. Eu não sei como colocar em outras palavras, mas a verdade é que ele tem uma classificação indicativa alta e ele aborda temas que podem ser temas super difíceis para muitas pessoas. A autora ela faz um aviso no começo desse livro, logo na primeira folha já tem um aviso pra gente sobre os temas que vão ser abordados e que podem despertar gatilhos nos leitores. Então, assim, antes de mais nada, verifique a classificação indicativa e o conteúdo abordado, para que você esteja ciente do que você vai enfrentar aqui dentro e, enfim, né, não tenha consequências negativas. Bom, antes de mais nada, eu vou tirar o sketchbook daqui um minutinho e eu vou pegar o meu iPad, que é onde nós vamos consultar o Pinterest para descobrir as imagens que serão aleatorizadas e nós vamos combinar num desenho novo. Então vamos lá, já estou aqui no Pinterest. Ah,
gente, uma coisa. Pra escolher as imagens, eu vou usar dados. Aí a gente joga o dado e determina qual vai ser a imagem de acordo com a numeração. Eu acho que eu vou usar um só também, inclusive acho que não tem necessidade de usar dois. Pra começar, acho que a gente pode buscar uma pose, né, uma referência de pose. E vamos pegar aqui o meu dadinho. 3. Portanto, 1, 2, 3. Nós temos aqui esse querido. Ai, gente, como que faz pra desabilitar as imagens de IA que aparecem no Pinterest agora? Eu ouvi alguém dizendo que tem como. Próximo. Então, cabelos. Ai, gente, que legal! Olha, não sabia disso. Tem como categorizar. Vamos fazer isso aqui também? Vamos ver qual que cairia. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Caiu liso. Ai, que legal! Ai, nesse aqui eu quero até usar... Ó, tem tanta opção pra mais pra baixo que eu quero até usar os dois dados nesse. Esse nós vamos usar dois valores, galera. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Na linha é esse aqui. Vamos ver a cor também. 5. Vai ser esse azulzão aqui. Então, vamos lá. Eu vou tentar pegar só os que só tem um. Mas aqui é a mesma cor de olho, né? Então, embora sejam várias fotos, é uma cor de olho só. Então, 1, 2, 3... Nossa, que lindo. 4, 5, 6, 7... Que também me parece a mesma cor. Então, 8, 9, 10. Gostei. Por último, eu vou pegar o tom de pele. Porque a nossa referência, a primeira imagem que a gente pegou, ela já não tem mesmo muitos detalhes. Então, vai ser basicamente isso só que a gente vai pegar por aqui. Vamos lá. Ui, caiu longe, mas tá aqui. 10. Vou pegar só que tem uma única pessoa na imagem. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é anúncio, é conta? Não, né? Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estou gostando. Então, acho que é isso. Nós pegamos o que a gente precisava. Temos todas as imagens. A nossa pose de referência vai ser essa daqui. Esse cabelo, nesta cor, né? A cor dos olhos e o tom de pele. Vamos lá para o nosso caderno, então. Então, enquanto nós fazemos o rascunho, eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre a estética do livro, para que mesmo aqueles que não conheçam consigam acompanhar aqui comigo e entendam mais ou menos a ideia que eu tô querendo passar aqui, né? Qual é a estética que eu quero aplicar nesse desenho, que eu vou tentar, né? Enfim, não vou ficar falando sobre a história do livro, nem muitos detalhes sobre, porque o vídeo não é sobre isso, mas contextualizando para vocês mais ou menos o estilo disso aqui, a vibe disso aqui, eu acho que eu poderia usar a palavra soturno, talvez, para definir. Acho que dá para usar essa palavra para ajudar na compreensão, porque nós temos aqui uma história bastante sombria. Na verdade, todo o contexto é o que mais, ele é soturno, ele é sombrio, ele é intenso. Os tópicos abordados e o universo desse livro, ele tem uma pegada meio fúnebre até, se eu posso dizer. A capa, ela traduz bastante disso. Na verdade, eu acho essa capa genial, muito bonita. Foi um dos grandes atrativos pra mim quando eu descobri esse livro e depois me interessei pela história e sinopse, né, e tudo mais. Ela ajuda a gente mais ou menos a entender qual vai ser o clima disso tudo. É o que é uma coisa sombria. Outro dos jeitos em que eu acabei traduzindo pra mim a estética desse livro, pra facilitar até em como eu tava imaginando a história conforme eu estava lendo, foi associar ao estilo, né, a estética do Tim Burton. Traços, assim, exagerados, meio distorcidos e até estranhos de serem compreendidos. Muito escuros e melancólicos. Conseguiram sacar? Trazendo tudo isso pro nosso contexto e enrolando nos panos de Orgamaized, fala-se muito, pelo menos nesse começo do livro. Vamos lembrar que eu estou embasando o meu senso estético dessa leitura com base nas páginas que eu já li. Se o livro mudar drasticamente da metade pro final... Levem isso em consideração, eu tô me baseando na estética que ele se mostra pra gente nesse comecinho ali, até onde eu li. Acho que a gente consegue trazer mais objetos e coisas
para esse cenário quando a gente pensa em medicina antiga, principalmente medicina do tipo improvisado durante a guerra. Existe uma guerra nesse livro, só para vocês entenderem. A protagonista, ela está relacionada à área da medicina nesse contexto, e apesar dos métodos de cura e medicina em geral nesse universo funcionarem de um jeito diferente, funcionarem com uma alquimia diferente da nossa realidade, afinal é uma alta fantasia, os elementos, essa ambientação total de instrumentos não muito avançados, meio grotescos até em comparação com a medicina um pouco mais limpa que a gente tem hoje em dia, traz pra gente esse contexto assim meio, entre aspas, cientista louco pra nossa história. É muito difícil traduzir em palavras, gente, mas pensem nisso, pensem em agulhas, em bisturis, em frascos com órgãos. Eu acho que aí tá uma boa tradução disso tudo. E é inclusive o que eu tento trazer aqui no nosso desenho. Nós temos o personagem principal, e a maneira que eu trouxe de colocar ele nesse contexto foi acrescentar estes itens medicinais meio grotescos, meio diretos, que eu acho que funciona. Bom, com tudo isso dito, partimos pro desenho, e acho que vocês conseguiram perceber ali um corte um pouco abrupto entre o rascunho inicial e como ele foi ali se desenvolvendo, porque vamos estrear aqui um momento para se falar sobre todas as pequenas coisas que não saíram como planejado nesse processo criativo, nesse vídeo. A primeira delas é essa. Infelizmente eu perdi a maior parte da filmagem do rascunho do desenho porque eu não percebi que o celular não estava gravando. Pipocou uma notificação de um outro aplicativo, foi interrompida a gravação e eu não vi. Então tá aí a primeira infração na nossa carteira, mas tudo bem. Bom, então trazendo de novo aqui para o nosso processo criativo, gente, eu decidi, enquanto eu estava fazendo esse desenho, que eu queria pintá-lo com aquarela. Na verdade, na minha cabeça, isso estava meio já pré-estabelecido, porque é algo que eu já fiz antes em sketchbooks, em especial naquele de 2023 que eu fiz o tour pra vocês no último vídeo. Então a minha intenção era usar a aquarela aqui pra colorir e ver no que ia dar, até porque com a aquarela eu ia conseguir um aspecto meio manchado, que na minha opinião casaria muito bem com a estética do que eu queria trazer, baseado em É o que mais, o livro. Então vocês observaram que eu fiz a line art toda, eu decidi contornar o desenho de preto, ao invés de deixar pra fazer ali as linhas e as divisões com a aquarela, porque eu não poderia fazer muitas camadas. Então eu fiz as linhas, eu fiz os contornos com as canetinhas para me ajudar a delimitar o desenho, porque eu não ia conseguir fazer uma construção muito nítida dessa divisão com a aquarela. Afinal, ponto importante aqui para se dizer, essa folha não é uma folha de gramatura alta, ela não está preparada para receber água, mas de toda forma, a minha intenção era essa. E é claro, gente, que eu acabei sendo completamente frustrada. Afinal, esse é um outro caderno, né? É um tão bom quanto o que eu usei em 2023, mas é um outro caderno, é um outro material. E a aquarela, a água, ela não se comportou nem um pouco bem. Nada fora do comum, afinal não é uma folha própria pra isso, mas eu não ia conseguir usar nem um pouco desse material pra fazer a pintura de hoje. Aí, o que eu intentei fazer para que eu não perdesse esse desenho, porque eu tava bem contente com ele, gente, eu tinha gostado da composição, mas eu decidi que eu ia pintar com lápis de cor. Amigos, eu não sei pintar com lápis de cor. Tudo que eu fiz até agora foi o migué do migué do migué. Eu acho um material extraordinário, mas ele possui técnicas que pra mim ainda não cheguei lá. Tá entendendo? Eu consigo fazer uma mistura do lápis de cor com outros materiais, fazer um mix media ali que eu acho que fica legal, pra mim é o que funciona. Porque eu gosto da aparência do lápis de cor, mas misturado com outros materiais, que é o que eu consigo aplicar. Mas ele puro, apenas ele, é um grande desafio pra mim. Eu não acho que eu consigo chegar em um resultado que eu fique satisfeita, sabe? Eu idealizo muitas coisas, mas na hora de passar pro papel, infelizmente ainda é uma técnica que eu preciso aprimorar. Porém, como eu disse, eu não queria perder essa pintura. Então eu tentei, gente. Eu comecei ali a construção das camadas, eu tentei continuar com esse projeto com o lápis mesmo. Então eu tava lá, tentando. Até que eu percebi que não estava ficando da maneira que eu gostaria. Eu não tava conseguindo traduzir ele como eu gostaria. E eu precisei abdicar desse sonho. Eu precisei falar Larissa... Então, faz de novo, amiga. Não desista, mas também saiba quais guerras lutar.
E é por isso, gente, que está aqui mais um ponto da nossa listinha, né, que eu tô aqui anotando, das coisas que não funcionaram muito bem. Mas calma, deixa eu explicar pra vocês. O que acontece? Quando eu comecei o desafio, eu não tinha considerado exatamente os materiais que eu ia usar, principalmente durante a pintura. Então eu queria muito que eles estivessem no meu sketchbook atual, mas aí eu também decidi que eu queria pintar com aquarela. E, gente, essa folha aqui não é pra aquarela. Falando sobre o tour, mais uma vez, do caderno de 2023, vocês devem ter percebido que eu usei, sim, aquarela numa folha não apropriada pra isso. De uma forma ali meio mix media, né, misturando técnicas. Mas assim, gente, são 2 cadernos diferentes, a composição de cada folha é diferente, o material reagiu de maneiras diferentes em cada um deles. Significa que algum desses cadernos aqui é melhor que o outro? Não. Só que eu não tô usando o material apropriado. A gente tem que lembrar, gente, que quando nós estamos criando alguma coisa, independente do material, a parte racional ali do processo ainda é o ser humano. Vai tirar de mim usar o material de maneira adequada. Entenderam? O improviso, ela é uma parte muito bem-vinda, porque se a parte racional de um processo artístico está na mão do ser humano por trás da obra, a parte criativa também tá. Então, tentativas e erros. Só não se esqueça que, de repente, existem situações ali que podem ser contornadas se a gente se programar um pouquinho. Mas, dito isso, é claro que eu não vou desistir do desafio, tá, gente? Então, venha comigo para a segunda tentativa do nosso desafio, onde eu vou fazer tudo de novo. Bora! Certo, gente. Então agora, resolvendo a situação, aprendendo com os meus próprios erros, nós vamos fazer o nosso desenho nesse outro caderno aqui, que é um caderno para aquarela, em que as folhas, elas são mais grossinhas, tá certo? Determinado que eu quero pintar com aquarela, vamos pegar o material adequado? Vamos para os tópicos novamente, começando pela pose. Gente, nós começamos de novo e tá tudo bem. Mostrei pra vocês aí como ficou o nosso sorteio de forma um pouquinho mais rápida dessa vez. E vamos partir para a nossa segunda tentativa desse desafio. O bom, gente, é que a gente vai ver o quanto esse desafio ele é bacana, no sentido de que cada arte vai ser diferente, única e desafiadora à sua própria medida. Caíram outras fotos pra mim nessa segunda tentativa e isso vai ocasionar em um desenho novo. Tenham a primeira tentativa como um extra, tá bom? Mais um possível personagem do universo do livro, do universo de Yoka Mais que nós estamos inventando aqui agora, tá certo? Mas assim, gente, uma coisa que é muito real a respeito da utilização de materiais, e que vale dizer porque às vezes isso pode destravar algumas barreiras que a gente tem com relação ao uso dos materiais. A verdade é que nós que estamos criando as artes, nós temos uma liberdade poética muito incrível de adaptar as coisas. Inclusive, eu recomendo que você faça isso. Como eu disse, o improviso, gente, ele é incrível. Você pode, sim, usar um material artístico de uma maneira totalmente diferente do que se propõe no manual dele, o que eu quero dizer. Desde que funcione, está ao seu critério, basicamente. Então, assim, dá certo. Faz diferente, aplica daquele jeito, mistura técnicas, não se prenda ao manual. Mas não se esqueça que precisa ser funcional, né? Disso não tem muito por onde correr. Então eu sou super a favor da gente misturar técnicas e usar de maneiras criativas e diferentes cada uma das coisas, se isso vai nos levar a um resultado interessante. O que a gente consegue fazendo testes, ele é legal porque é justamente diferente do esperado. Mas, se você quer algo como o esperado, então a sua parte é pelo menos ir ali tecendo os caminhos para você chegar nesse resultado, tá certo?
Sobre a nossa segunda ilustração, vocês me viram aí então fazendo o novo rascunho. Admito que eu gostei da personagem, achei que ela ficou bem interessante. Mais uma vez eu trouxe aí pra composição dela algum elemento que lembrasse, que remetesse ao universo do livro e essa vibe meio orgânica, biológica que o livro tem, voltado pra medicina, meio terrorífica. Olha, eu tentando atribuir vários termos pra tentar passar na cabeça de vocês mais ou menos o Frankenstein que eu tô tentando transmitir. Mas assim, nós partimos para a terceira coisa que não deu certo. A tinta da minha caneta acabou. Agora que eu determinei que eu ia usar a aquarela e que eu estou fazendo esse desenho numa folha para aquarela, eu fiquei muito na dúvida se eu faria a line art ou se eu tentaria construir as camadas com a própria tinta. E no fim das contas, naquele vai, não vai, e se eu fizer a line art eu faço de preto ou de marrom, eu decidi que eu ia fazer a line art e que eu ia fazer ela de marrom. Gente, de todas as opções, eu escolhi aquela em que eu só tinha 2 canetas dessa cor. E que fossem, vale dizer, a prova d'água, para que eu conseguisse passar a tinta por cima e não me frustrar mais uma vez por materiais que não dão match juntos, que não funcionam juntos, que não tem nada a ver com gambiarra, tem a ver com funcionalidade. Mas assim, eu usei a única caneta que eu não tenho outra e que acabou a tinta, que começou a falhar. Então eu só consegui contornar o nariz da personagem. Eu fiquei em choque, eu falei, nossa, não acredito. Já vou levar mais esse susto na minha segunda tentativa de fazer um desafio aqui. Não me deixei abalar, gente. Falei, então, vou ignorar esse traço, vou seguir com a aquarela. E foi o que eu fiz. A partir disso, eu comecei ali a aplicar a tinta. Gente, e eu não sei o que aconteceu. Parece que faz um tempo que eu não uso material. Eu simplesmente me esqueci de algumas coisas a respeito dele. Primeiro que, uma das técnicas que você pode usar para pintar com aquarela é umedecer a folha ali, colocar a água pura na folha e depois aplicar água com a tinta propriamente, porque isso ajuda a expandir o material na folha. Você consegue algo um pouco mais uniforme ou talvez mais fácil de espalhar na hora de pintar. Me esqueci disso, tava pintando ali no seco mesmo, o que também funciona, tá? Mas são 2 técnicas diferentes. E também me esqueci que uma das características da aquarela é que quando ela molha a folha, mesmo as de maior qualidade, mesmo as de maior gramatura, elas tendem a envergar um pouco, afinal a gente tá molhando a superfície, né? A água, ela enverga o papel. E geralmente pra contornar isso, a gente prende a folha na mesa que a gente tá usando, na superfície que a gente tá usando, com fita. Eu me esqueci. Então só no meio ali da pintura da pele da personagem é que eu prendi a folha na mesa. Felizmente foi algo que pôde ser contornado. Não tive grandes problemas com isso, eu consegui contornar essa situação a tempo, mas vai dizer que foi aí mais um percalço no meio do caminho. Estava tudo indo bem, estava tudo caminhando, eu estava ignorando completamente a line art apenas do nariz da personagem, até que eu não consegui mais ignorar, gente. Eu falei, nossa, não vai fazer sentido nenhum se só o nariz dela tiver contornado. Eu vou ter que dar um jeito nisso aqui. Aí eles voltaram, o lápis de cor. Peguei ele novamente, mas intencionando usar ele ali só pra detalhes, da maneira mix media que eu já comentei com vocês. E quem sabe fazer um pouco de contorno em algumas áreas para que não ficasse muito destoante, apenas o nariz contornado. E a partir daqui virou uma grande loucura, gente. Eu comecei a contornar tudo, comecei a aplicar em tudo, colocando técnicas para funcionar. Então, as linhas do cabelo acabaram sendo feitas com lápis de cor. Algumas sombras e um pouquinho de profundidade eu apliquei também, mas não muita, porque eu gostaria de ter feito isso com a aquarela. Mas até aí, gente, eu tava só confiando no processo e mandando bala, de verdade mesmo. Sobre as cores que eu escolhi, além, né, das que foram determinadas pelo desafio, que seriam ali o tom de pele, a cor do olho, a cor do cabelo, eu escolhi fazer o vestido dessa personagem em azul, para que não tivessem confusões com um dos elementos gráficos do livro, que é o fato da protagonista usar vestidos vermelhos, e tons escuros para trazer pra gente essa estética meio soturna da coisa. De forma geral, eu mesclei ali os contornos com a canetinha preta, eu acabei pegando ela para destacar algumas das linhas, porque é aquilo, né, gente? Como um pedacinho da imagem, um pedacinho muito relevante da imagem, ele estava contornado, eu precisei fazer com que ele conversasse com o restante. Mas eu ainda assim tentei deixar ele suave. E gostei das misturas que a gente fez, das imagens que a gente conseguiu no resultado final da obra. Nesse resultado aí. Eu fiquei feliz, na verdade, que a gente conseguiu ver 2 resultados, na verdade. 2 alternativas para esse desafio. A minha moral final para vocês é: respirem fundo.
Nem tudo está perdido. Experimentem técnicas, misturem materiais, façam adaptações, mudem ou comecem novamente, mas não deixem que isso pare vocês no meio do processo. Não deixem de se divertir fazendo os desafios e tente, porque todas essas coisas podem diminuir um pouco da frustração que vem quando as coisas não ficam da maneira que a gente quer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mesmo com os seus imprevistos. Espero que vocês tenham gostado do resultado do desenho e de como estava ficando o outro de qualquer maneira, né? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!